alunos, para mais um encontro em Geografia, mas antes de iniciarmos, prestem atenção que o registro de frequência no Classroom mudou. Basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, faça a atividade obrigatória com veemência e aí envie. E aí sim, sua presença foi garantida. Meu nome é Joyce, estamos aqui para mais um encontro de Geografia. Hoje o nosso tema em Geografia é um tema bem interessante, é o tema de imperialismo. E para a gente atingir o objetivo de entender um pouquinho mais de imperialismo, os nossos objetivos da aula são compreender o conceito de imperialismo, verificar a evolução do imperialismo nos Estados Unidos da América e falar um pouquinho da ascensão do mercado pela China atualmente. Para que a gente entenda bem o que é esta noção atual de imperialismo, a gente vai buscar um pouquinho na história o conceito desse imperialismo, porque veio mudando no decorrer do tempo. Nos primórdios, na Idade Antiga, nós tínhamos como uma noção de imperialista uma noção mais territorial, uma noção de espaço. Mas abordando a temática atual, nós vamos ter que imperialismo é uma expansão, um domínio que pode ser político, pode ser cultural, pode ser territorial e pode ser econômico, estabelecendo sim uma forma de soberania sobre as demais áreas. Então esta é uma amplitude muito maior do que aquela da Idade Antiga, que dava uma primazia em termos territoriais. Além disso, logicamente, dentro dessa questão territorial, nós temos, logicamente, uma força bélica muito forte no decorrer dos tempos. Então, desde sempre, o potencial bélico, a força bélica, como diz aqui, sempre foi um alicerce para a conquista de territórios. Por isso que a gente vê a importância dos exércitos mostrarem o seu poderio. Então é aí que a gente entende a situação de desfiles, da mostra do potencial bélico que os países sempre fizeram. Dentro dessa situação, a gente buscou, para exemplificar, na Idade Antiga, o Império Turco. O Império Turco, vejam, ele está ampliado aqui para que vocês tenham uma noção. Hoje, quais são essas localidades? Nós vamos ter aqui a Itália, nós vamos ter a região da Península Ibérica, nós vamos ter aqui a região da Península onde estamos a Turquia. Então, essa região onde temos a Bulgária, Macedônia, essas regiões todas que hoje são países individuais, eles são hoje, na época da Idade Antiga, era uma invasão do Império Turco, que foi conseguindo isso através da expansão bélica, ok? Adiantando mais um pouquinho, também do período antigo, e nós já vimos em aulas anteriores sobre a questão do Egito, que nós temos na nossa cabeça um Egito antigo. E o que era esse Egito antigo que muitas vezes é fixado nos livros de história? O Egito antigo é toda essa região aqui, ó. Ele vai quase até a nascente do Nilo. Então é um império grandioso na época da Idade Antiga, mas que hoje, se nós fizermos um comparativo, abrange praticamente muitos países, mas principalmente Egito e Sudão. Então, só para vocês terem uma noção do que era uma área territorial egípcia, que veja que se estendia até a região da Ásia, e o que hoje é o Egito e que nós vemos e conhecemos e estudamos e vimos em aulas anteriores. Já quando observamos a Europa, nós percebemos essa conotação de países bem diferenciado, que foi se assentando durante o tempo, foi se estabelecendo exatamente sobre essas noções de domínio. Então a gente tem que ter a noção que a noção territorial, ela vai se adaptando. Por isso que é tão importante a gente ter aquela noção de fronteira, divisa e limite. Principalmente porque, às vezes, a bibliografia existente, que ainda não é muito, digamos, única, nós temos várias versões, que fala muito que limite é algo flexível. Então, dentro dessa flexibilidade, é exatamente observando essa questão de domínios, de invasões, muitas vezes por questões, como vimos, políticos, pode ser por questões territoriais, mas também pode ser por questões culturais ou até, como nós vamos ver na sequência, econômicas.
Agora, já que vamos ter uma noção bem clara de imperialismo, quero que vocês façam uma abordagem do que vocês entenderam de imperialismo. Vamos lá?
Então vamos retomar, ver se vocês conceituaram adequadamente a palavra imperialista de acordo com o que nós exemplificamos. Então, dentro da situação, colocamos igual o slide anterior, mas logicamente, aluno, você pode e deve escrever com as suas próprias palavras para que você tenha certeza que você adequou o conceito aprendido. Então, dentro desse potencial que a gente colocou no slide, nós temos que o imperialismo é uma expansão que pode ser política, cultural, territorial, econômica e cultural, que tem uma situação de domínio sobre outras. Tem uma situação, então, de uma conquista que normalmente, nos tempos antigos, foi bélico, mas pode ser bélico, mas sim estabelece uma conquista de territórios, ok? Espero que vocês tenham feito direitinho. Aí vamos buscar uma situação mais específica do continente americano agora. Dentro do continente americano, a gente percebe, logicamente, como nós vimos em aulas anteriores, que principalmente pós Segunda Guerra Mundial fica muito visível o domínio norte-americano, um domínio que não é muitas vezes territorial, é muito maior, muito mais amplo, mas ele não é da Segunda Guerra Mundial, ele é anterior. A gente percebe que é pós Segunda Guerra Mundial porque nós temos uma presença de mídia, impressa principalmente, que nos demonstra esse poder, mas a gente tem que entender que isso é anterior, que foi algo construído bem antes. E quando é que começou-se a construir? Na Guerra da Secessão. Na Guerra da Secessão, os norte-americanos começaram a estabelecer uma noção de crescimento, essa noção de aprimoramento local, essa noção de conquista, de dimensão, de espaço para o ser humano, empodera, cresce no ser humano. E isso fez com que eles, durante a Guerra da Secessão, que foi uma guerra de 1865, de 1861 a 1865, se engrandecessem, principalmente por ter uma noção de postura de poder crescer. E esse poder crescer, poder se organizar, fez com que eles começassem a refletir sobre até quanto eles podiam alcançar. Isso fez, logicamente, que eles, gosto muito dessa charge, vão crescendo no que diz respeito a este poder. Eles literalmente foram tendo essa noção de que eu posso mais. E à medida que eles podiam mais, logicamente, eles foram atravessando períodos da história junto. Logo depois da Guerra da Secessão, no comecinho do século XX, 1914, nós vamos ter logo a Primeira Guerra Mundial. Mas a conotação de Primeira Guerra Mundial, alunos, dentro do espaço geográfico, dentro do espaço que nós estamos estudando, nós temos que ter uma noção de que não aconteceu em todas as partes do mundo. É uma concentração bélica, principalmente na região europeia. As outras, elas participavam de uma maneira indireta, mandando soldados, armamentos, alimentos, medicamentos. Então, os Estados Unidos observou aquilo e foi também mostrando formas de imperialismo. Então, começa a aparecer uma nova forma de imperialismo, uma forma além do território, um imperialismo chamado bélico. E esse imperialismo bélico, que vai se mostrando forte, é um imperialismo bélico da identidade deles. Por isso que a gente chama de imperialismo ideológico, porque é uma imposição, uma colocação e uma absorção de ideias. E isso fica claro durante toda a Primeira Guerra Mundial, mostrando principalmente porque as nações europeias, como dizem aqui, vão perdendo espaço. Aquelas nações europeias que eram o centro do mundo, elas dominavam o mundo no início da Primeira Guerra Mundial. Então elas vão perdendo esse espaço e vão deixando que outros vão tomando esse espaço, o que é normal, onde um vai terminando, o outro vai começando. Então, logicamente, a gente percebe que duas potências gigantescas que antes dominavam as noções imperialistas de mundo, tanto na Ásia, quanto na África, quanto na América, começam a perder espaço. Citamos duas aqui, principalmente ingleses e franceses. Junto com eles, logicamente, os alemães tinham um grande potencial imperialista na época.
Então, o que a gente percebe no final da Primeira Guerra Mundial? A gente percebe que franceses, ingleses, alemães, europeus de forma geral, perdem esse espaço imperialista e novas nações vão surgindo dentro desse potencial imperial. E aí nós vamos ter também um novo momento capitalista. Agora vamos fazer mais uma atividadezinha para dar essa noção de final imperial de um mecanismo e início imperial de outro. Vamos ler essas alternativas e vamos marcar a alternativa correta. Observe na alternativa letra A, que fala sobre o enfraquecimento dos Estados Unidos. Na alternativa B, fala sobre o final do imperialismo alemão e italiano. Letra C, durante o século XV, fala sobre o imperialismo dominando completamente um espaço e outro. E na letra D, fala em neoimperialismo, que é o novo imperialismo imposto pelos norte-americanos a partir do século XIX. Vamos lá? Leiam com atenção e marquem a alternativa. Voltamos já já. Vamos lá, aluninhos, verificar se vocês acertaram. Então, nós aqui estabelecemos que a alternativa correta é a letra B. Nós vamos ter, logicamente, uma finalização daquele imperialismo dito especialmente territorial. E colocamos como exemplo o alemão e o italiano. Também podemos puxar o principalmente francês e o inglês. Mas apareceu aqui o italiano e o alemão. Por que não é a letra A? Porque na letra A fala do enfraquecimento dos Estados Unidos. E a gente viu que não é, ele foi crescendo, foi se fortalecendo. Na letra C,
nós vamos ter que o século XV, um país imperialista dominava completamente o outro. Não, a gente falou em potências europeias. Não existia uma potência que dominava por completo. E na letra D, o neoimperialismo norte-americano do século XIX, a gente viu que o neoimperialismo ele é mais fixado, mais forte a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, é século XX. Então, não é século XIX, porque o século XX começa em 1901. Agora, avançando um pouquinho mais, no que diz respeito a atualmente, então, o imperialismo foi evoluindo. Essa evolução se dá principalmente por aquelas noçõezinhas conceituais que a gente viu em algumas aulas anteriores, de Estado, nação, governo. Então, quando a gente observa a noção que vai mudando de imperialismo, a gente percebe que essa noção ela é muito embargada por essa construção desses conceitos. Então veja que aqui aparece a palavra Estado. Aparece a palavra Estado porque ela vem junto com uma conotação política de organização das leis. Então você começa vendo aqui, ó, que estados têm sua expansão. Então, governos têm sua expansão, leis têm sua expansão, têm sua estruturação, a sua solidificação. E logicamente, quando eu tenho um estado sólido, organizado e ele é forte, ele começa a exercer uma área de influência. E dependendo dessa força, essa influência extravasa o seu território. E, logicamente, junto com essa noção de poder estatal, que agora você entende que é um poder governamental, logicamente vem junto uma fundamentação capital. Se eu tenho um Estado forte, se eu tenho uma organização forte e eu tenho uma economia que, por consequência, funciona junto e é forte, logicamente o meu capital, o meu dinheiro, a minha economia, o meu comércio, a minha indústria, a minha situação econômica, ela extravasa o meu território. Isso começa a mostrar também noções imperialistas. Aí, logicamente, nós vamos buscar situações que falam muito, principalmente na bibliografia, a respeito dessas novas formas imperialistas. Então, vem coisas do tipo assim, o darwinismo social. O darwinismo a gente puxa das ciências, principalmente biológicas, que falam sobre o processo de seleção natural. Usou-se essa terminologia para mostrar uma forma de que, puxa, as nações, os estados mais fracos são, então, sobrepujados, são, então, passados por cima por causa de nações e estados mais fortes, principalmente economicamente. Veja que a charge até mostra um perfil bem da época, com algumas características que mostram uma noção imperialista norte-americana e uma noção aqui europeia. Então é como se literalmente a imagem estivesse lhe transmitindo que há uma mudança de cenário, há uma nova forma de imperialismo. E logicamente não se faz derrogadas as noções europeias. Elas percebem que estão perdendo terreno e elas tentam não perder esse terreno. Por isso até que a gente percebe em termos de espaço geográfico a proximidade entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Agora vamos lá. Quais são as próximas características de imperialismo que você pode citar? Lembrem o que vocês conceituaram lá atrás e conceituem agora de maneira bem completinha do que a gente pode dizer de características do imperialismo. Vamos lá?
Então vamos lá, alunos, vamos ver. Lembrem-se novamente que vocês não precisam escrever. Quando eu coloco a resposta aqui, eu coloco de acordo com o slide, mas você deve escrever com as suas próprias palavras. Não se atenham à exatidão das palavras colocadas, porque quando você usa as próprias palavras e exprime a mesma ideia, significa que você entendeu o assunto. Então aqui, o que nós podemos colocar como uma noção imperialista mais atual? Então nós vamos ter uma expansão estatal. Essa expansão estatal é uma expansão governamental, uma expansão de leis, e esta expansão governamental, ela estabelece, agora juntando com aquele anterior, uma influência política, uma influência cultural e uma influência econômica sobre os demais. O que difere do anterior, do antigo, é que isto pode ser de maneira formal, você pode enxergar através de leis, você pode enxergar através de metodologias que há um domínio. Mas agora eu também posso ter uma questão informal. É uma questão que você assimila palavras, você assimila ideias. Isto também se tornou uma forma de imperialismo, não só que possa ser direto como era o imperialismo antigo. E, logicamente, dentro dessa noção de domínio, direto ou indireto, nós vamos também ter o domínio capital, do dinheiro, nos influenciando, principalmente porque nós vamos ter uma mescla da economia mundial e até um intercâmbio dela. E, logicamente, o capital mais forte, a parte financeira mais forte, que a gente pode ver pela representação das fábricas, das grandes empresas, se torna dominante sobre as outras. E, obviamente, empresa dominante tem um país sede, origem dela. E, por consequência, vai ter esse domínio, então, financeiro, ok? Na continuação do imperialismo norte-americano, ele vai crescendo cada vez mais. Essa noção de crescimento norte-americano é visível principalmente pela estruturação de conquista dos territórios adjacentes. Veja que essa noção do império-território ainda é muito forte. Se traduz dizendo, tenho território e sou forte. Não adianta só a maneira subjetiva, quer alguma coisa literal, física. Então, os Estados Unidos começa a se preocupar e querer organizar o seu território. A primeira observação que se faz é a noção da conquista do Oeste. Então, lembrem-se, vocês viram em história isso em vários momentos e aparece muito na mídia, que a colonização inglesa começou pelo lado leste dos Estados Unidos, com as 13 colônias, veja aqui destacado 13 colônias antigas. Gradativamente, se você olhar o mapinha, aparece uma noção temporal que ele vai se organizando gradativamente. E essa parte oeste, ela vai sendo conquistada, vai sendo habitada posteriormente. Eles têm que lutar, obviamente, contra clima, vegetação, nações nativas, mas isso vai se estruturando. No decorrer disso, eles vão crescendo no sentido de estamos conquistando, estamos nos organizando e estamos nos tornando fortes. Desta forma, nós vamos ter que há um crescimento dessa noção imperialista. Uma das pessoas que a gente pode destacar desse período, já no século XIX, veja, um pouquinho antes da Guerra da Secessão, é a doutrina Monroe. A doutrina Monroe é o primeiro estandarte que a gente percebe de uma noção de que os Estados Unidos crescem. Porque dentro da doutrina Monroe a gente percebe uma terminologia muito familiar e que vem sendo embargada até os nossos dias atuais, que é a América para os americanos. Veja a terminologia, entenda a terminologia. Está destacando a América. Mas quando eu falo a América, eu não estou falando apenas dos Estados Unidos, eu estou falando do continente americano. Então, ao ler a frase, você percebe esta noção de poder que eles começam a ter sobre o território. E, logicamente, se ele fala América para os americanos, ele começa a ver uma noção de política externa com a América Latina. E a gente já percebe uma noçãozinha bem delicada, mas nada indireta, de querer a região amazônica. Então veja que a região amazônica já é discutida, a gente percebe muitos trechos, muitos artigos científicos falando sobre essa situação de querer conquistar a região amazônica já no comecinho deste século aqui.
Indo um pouquinho mais, logicamente, eles vão fazendo novas legislações, novas metodologias. Uma delas é a do Destino Manifesto. O Destino Manifesto diz na íntegra do documento que os norte-americanos são o povo eleito. E o povo eleito que tem o direito de conquistar a região da América do Norte como um todo. Obviamente fica subentendido esta vontade de querer dominar mais, porque é bem característico do povo que se empodera. Tem um pouco, quero mais. Não é só norte-americano, isso acontece de maneira geral com o mundo. Essa noção de espaço que vai crescendo vai se concretizar quando eles entram em conflito com o México para a adequação dos territórios que hoje são o Texas e a Califórnia, que eram pertencentes ao México. Olha aqui, ó, Califórnia verdinha, pertencendo ao México, mas em conflito com os Estados Unidos, perde a posse desse território. E também observem que a gente já identifica uma questão diferenciada de noção imperialista, entra em guerra com o México, o que era tradicional pela conquista de território, mas compra terras da França e da Espanha. Então, é uma situação de organização estatal. Verifica-se o que é mais interessante. É viável brigar? Não. Então, a gente faz um acordo. Também foi feita a mesma coisa com a Inglaterra. Então, se verifica, aí a gente percebe a noção da política, o que é mais vantajoso. Muitas vezes, então, você pergunta, então entrar em guerra com o México por quê? Com certeza porque não houve acordo, não houve possibilidade de acerto. Agora, vamos lá, gente, fazer este quiz falando sobre essas noções de extravasamento do território norte-americano. Na primeira, você vai falar sobre o avanço militar. Na segunda, você vai verificar sobre a doutrina Monroe, como é que ela é verdadeira ou falsa, tem que ler com atenção a frase. Na terceira, vai falar sobre a questão de México e Estados Unidos, o que aconteceu ali. E na última, você vai ver sobre a expansão das terras compradas da França e da Espanha. Vamos lá?
Então vamos lá, pessoal, vamos avaliar como é que vocês adiantaram nesse quesito da atividade. Então a primeira é verdadeira, sim, você tem uma influência tanto a nível cultural, econômico e político, é a noção atual de imperialismo. Você tem a americana sendo estruturada principalmente por aquela terminologia, a América para os americanos, também é verdadeira. Nós tivemos sim uma guerra Estados Unidos e México para avançar e conquistar os territórios que hoje são Texas e Califórnia. E na última nós tivemos sim um extravasamento dos Estados Unidos para o oeste, mas não através de guerra, e sim pela compra de terras francesas e espanholas. Adiantando um pouquinho na expansão deles, vejam que eles não se filiaram apenas à região sul. Observem que nós tivemos principalmente essa questão do sul com o México, oeste e sul, mas agora também eles pensam do outro lado, que é uma região que a gente quase não observa, mas que também foi comprada pelos Estados Unidos. É a região do Alasca. Então o Alasca pertencia à Rússia, ao Império Russo grandioso, que vão muito estudar na sequência em várias disciplinas, mas é uma região muito estratégica, principalmente por causa do Estreito de Bering. Então, Estados Unidos, crescendo do jeito que estava, empolgadinho do jeito que estava, comprou esta área também para estruturar possíveis expansões na região asiática. Também nessa época você vai ter guerras para invadir as áreas caribenhas, então você vai ter guerras para a conquista de Cuba, Porto Rico e Filipinas, que eles conseguem. Também vai ter a conquista do Havaí, do arquipélago, do conjunto de ilhas do Havaí, e fazendo com isso, ao final, já no finalzinho deste século, a partir de 1895, vamos considerar um pouquinho mais do que isso, que já se torna uma noção considerada imperialista. Aí espero ter embasado vocês para essa noção de que a noção imperialista norte-americana ela não é só após a Segunda Guerra Mundial. Aí vem uma outra palavrinha que nós tínhamos no título, que é o intervencionismo. O que é o intervencionismo? É essa situação de intervir. Num termo mais especialmente falando popular, se meter. Então a gente coloca, entre aspas, logicamente, como é que eles foram influenciando outros setores econômicos e políticos. A gente percebe uma influência muito grande dos Estados Unidos, agora já a Segunda Guerra Mundial, pelo embasamento e pela força norte-americana dentro da ONU. Então você vai ter, obviamente, uma inserção muito grande dos Estados Unidos na ONU, na OTAN, que ela cresce e literalmente nasce dentro, pós-Segunda Guerra Mundial, porque ela é um tratado do Atlântico Norte, que nasce especialmente para ir contra ao Pacto de Varsóvia, mas isso a gente vai ver na sequência, mas que mesmo terminando a Guerra Fria, não termina, ela vai ser estruturada por uma situação mais embasada na ONU, mas que não perde esse viés, essa influência norte-americana. E, logicamente, a gente percebe que o mundo pós-Segunda Guerra, e principalmente durante a Guerra Fria, tem um enfraquecimento dessas outras potências. Então, o que acontece? Os Estados Unidos vão crescendo dentro dessa situação. Por isso que aqui aparece pouca oposição mundial. Você percebe esse crescimento que não é só territorial, é principalmente político e, logicamente, não vai havendo uma força contrária que os impedisse. Por isso que cresce cada vez mais. Nós percebemos estas intervenções bem físicas, por exemplo, em 2003, quando eles invadem o Iraque sem a permissão, sem o aval da ONU, justificado por uma possível construção de armamento, principalmente nuclear, o que mais tarde foi comprovado que não existia, mas principalmente o que a gente pode fazer uma especulação, não existe nada escrito de maneira real, existe apenas sugestões, principalmente em artigos científicos, que logicamente o que há interesse é nas reservas petrolíferas do Iraque. Também pela mesma situação, e parece bem peculiar a gente observar, em 2011, quando eles também invadem a Líbia com a situação de melhoria da qualidade de vida do povo líbio. Afinal de contas, eles tinham um ditador, Muammar Gaddafi, na soberania do país. Aqui uma imagem dessa região, onde eles estão derrubando a estátua do ditador, mas na verdade é engraçado que também é uma questão ligada a petróleo. Agora, mais uma atividadezinha, pessoal, marque a alternativa correta.
Leiam as atividades com atenção. Vamos lá que a gente volta já já. Vamos lá, pessoal, ver então se vocês conseguiram acertar a atividade. Logicamente, a letra A não está correta porque fala sobre pouco poder de decisão. A letra B, ela fala sobre a invasão com o aval, significa que a ONU tinha liberado e não foi isso que nós vimos. E na letra D, que recebe muita oposição mundial. Não, os Estados Unidos recebe pouca oposição mundial, mas gradualmente isso vem mudando o cenário, principalmente baseado no crescimento de outras potências, principalmente China. E logicamente que a potência norte-americana influencia muito a ONU e a OTAN. Dentro dessa situação, então, a gente vê que agora nós temos alguém crescendo. Como nós falamos no início,
O imperialismo tem essa conotação de oscilação de potências. Então, dentro desse cenário atual, principalmente embargado pela economia, nós temos muita influência chinesa chegando até nós. A gente percebe que os Estados Unidos estão perdendo espaço, que a potência chinesa cresce e cresce daquela forma que não é direta. Ela gradualmente está crescendo através da venda de produtos e dessa estruturação chinesa dentro dessa forma de consumo chinesa. E isso se percebe principalmente nos continentes africanos e, logicamente, no contexto nosso, por isso que a gente tem que observar bem. Isso não pode ser visto de maneira maléfica ou benéfica. Isso tem que ser visto ao longo do período para ver como é que isso vai se estruturar. Porque dentro do processo é muito difícil a gente fazer uma avaliação. Para a gente terminar, vamos ver o que nós vimos hoje. Nós conceituamos imperialismo, nós demos uma noção da evolução do imperialismo dentro dos Estados Unidos, dentro do continente americano. Falamos um pouquinho sobre essa estruturação de intervenção dos Estados Unidos da América e finalizamos falando sobre esse potencial chinês para as próximas décadas, possivelmente. Mas aí a gente tem que ver com esse novo cenário como é que vai se configurar. Espero que vocês tenham conseguido atingir os nossos objetivos. Até o próximo encontro.